Queridos irmãos, irmãs, toda vez que a gente for ler um texto bíblico, nós precisamos ter alguns cuidados para a gente ter uma reta compreensão daquilo que o autor quis transmitir para nós. Quando a gente estuda os textos bíblicos, a gente observa a diferença do tipo nos escritos, e a gente faz uma abordagem em torno dos gêneros literários, que são diversos modos de escrever a intenção do autor, que estava acontecendo na época, e tantos outros elementos que ajudam a gente a compreender o que o texto bíblico quer trazer para nós. Se a gente fosse observar hoje os textos, nós ouvimos 4 leituras, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Nós ouvimos, por exemplo, o livro dos Salmos. Os Salmos eram textos escritos para as pessoas cantarem, eram hinos que as pessoas cantavam nas celebrações, nas romarias. Eles estão assim muito presentes no Antigo Testamento. Mas temos também alguns textos no Novo Testamento. Lembramos um outro gênero literário, como por exemplo a segunda leitura de hoje, Carta aos Hebreus. É uma característica do Novo Testamento. São muitas as cartas que Paulo escreve. Era um modo de Paulo se comunicar com as suas comunidades. A carta de hoje aos Hebreus certamente não é da autoria de Paulo, mas é uma carta, é um outro jeito de escrever. E os outros textos, a primeira leitura, o livro de Daniel e o texto do Evangelho, pertencem a outro gênero literário. Lembramos a literatura apocalíptica, que à primeira vista é um pouco difícil de compreender aquilo que o texto está querendo dizer. Mas vamos percebendo que são textos que vão trazer muita esperança para as pessoas. A gente percebe o livro, por exemplo, de Daniel, o livro do Apocalipse de São João, que são textos que trazem muito essa característica. Mas também a literatura apocalíptica está muito presente em outros textos, como o do Evangelho de hoje. A gente percebe que o Evangelho de hoje dá a impressão que o texto vai dizer que o fim do mundo está próximo, está tudo acabando. Um texto que a princípio dá a impressão que vem trazer medo, insegurança para as pessoas. Mas é bom a gente lembrar o contexto em que foi escrito. Se, por exemplo, hoje um texto bíblico fosse escrito pelo povo de Bento Rodrigues, lá de Mariana, onde romperam aquelas 2 barreiras, certamente que seria um texto ligado ao rompimento das barreiras, dos rios que foram contaminados, das vidas que foram ceifadas. Se o texto hoje fosse escrito a partir das pessoas lá de Paris, na França, certamente que iria trazer muito característica da realidade que estão passando. No entanto, percebemos que nem todo o Brasil está cheio de lama das barreiras lá de Mariana. E também nem toda a França está tomada por bombas, coisas semelhantes. Então são situações, realidades pontuais, mas a partir daquela realidade o texto bíblico foi escrito. O Evangelho de hoje tem muito disso, uma situação de guerras localizadas, especialmente a realidade de Jerusalém, do templo, da cidade que tinha sido destruída. As pessoas tiveram que fugir para as montanhas para preservar suas vidas. Então, diante desse contexto que a leitura foi escrita. Então, quando fala dos abalos que estão acontecendo, abalos lembrando que o sol, a lua vão perder o brilho, as estrelas vão cair do céu, está falando de um mundo que está acabando,
mas de um mundo novo que vai surgir. Lembrando que essa realidade nova é Jesus que vai reinar. Até quando fala que quando o broto, a folha da figueira começa a despontar, é sinal de que o inverno, a dificuldade está acabando e está surgindo um tempo novo, um verão novo, uma primavera nova, mostrando essa realidade que vai passando, um mundo velho que vai acabando e um mundo novo que vai surgindo. É interessante que seu Evangelho fala das estrelas que estão caindo. O livro de Daniel está dizendo daquelas pessoas sábias, justas, que ensinaram os outros, que vão brilhar como estrela no firmamento. Diante dessa realidade, até a gente traz a palavra do Papa Pio XII, que tinha uma preocupação quando ele dizia: a minha preocupação maior não é tanto com os maus que fazem maldades, mas com os bons que se calam, que se omitem, que param de fazer as coisas boas. E a gente traz também a preocupação do Papa Francisco, quando no texto Laudato Si sobre a ecologia, ele fala para nós que nós somos responsáveis pela casa comum. Nós somos responsáveis pelo cuidado das pessoas e o cuidado também da natureza. E a gente traz até mesmo uma comparação com a pessoa que trabalha. Às vezes uma pessoa que vai trabalhar, se ela chega ali no primeiro horário de serviço, já está pensando em ir embora, quando vai terminar o expediente, com certeza que ela não vai fazer bem o seu serviço, não vai render, não vai atender bem as pessoas, não vai colocar toda a sua habilidade e vai cansar mais que os outros. Então toda a liturgia de hoje está dizendo para nós que é preciso cuidar do dia de hoje. Tivemos dificuldades no passado, não vamos ficar chorando por isso, não fiquemos com medo do futuro, mas cuidemos bem do nosso dia, do dia de hoje, daquilo que está acontecendo, da casa comum que temos, da nossa relação com o irmão, com as pessoas e também com a criação, para que nós possamos oferecer o que nós temos de melhor, fazer bem feito aquele dom que Deus concedeu a cada um de nós, lembrando todo esse desafio que o Evangelho propõe para nós hoje, que esse mundo velho possa desaparecer e um mundo novo possa brotar, a semelhança daquilo que contou na parábola de hoje. Quando a folha da figueira está brotando, é sinal de que o inverno está passando e algo de novo vem por aí. Que nós acreditemos nessa palavra e possamos oferecer o que temos de melhor para que o mundo também seja melhor.